Vocês já ouviram falar muito sobre os levitas? Não já ouviram falar levitas? Sabe quem é aqui na igreja levita? Quem sabe quem são os levitas na igreja? São os que cantam? Não. Os levitas, quando o Senhor levantou os levitas, a tribo de Levi, Ele colocou essa tribo para cuidar do templo e cuidar de tudo que era do Senhor. Eles não tinham simplesmente o compromisso de cantar, mas eles tinham o compromisso de cuidar de toda a igreja. E eles tinham que viver uma vida diferente dos outros. A vida deles era uma vida de santidade, não era uma vida comum. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito lindo, muito lindo. Já tem uns 15 dias que o Senhor tem falado comigo sobre esse tema. E eu gostaria que você perguntasse para o seu irmão que está do seu lado assim: você canta ou adora? Isso nós vamos falar hoje. Você canta ou adora? A igreja, ela confunde muito o ministério de música com adoração. A música, ela não é adoração. A música, ela faz parte da adoração. Nós precisamos ver que quando a gente às vezes está sentado e uma pessoa está cantando, não estou falando especialmente na nossa igreja, mas em qualquer lugar, ou até às vezes no show de YouTube, ou a uma igreja que a gente vai, de repente a gente está vendo um louvor e a gente fala assim: nossa, mas como esse povo adora. A gente deve falar: como esse povo canta. O que é cantar? Cantar é uma forma de expressar o nosso sentimento. É uma forma de expressar como nós estamos vivendo. Porque através da música a gente pode expressar um momento de clamor diante de Deus. De repente a gente começa a cantar: renova-me, Senhor Jesus. Eu estou clamando: renova-me, Senhor. Outra hora eu estou diante de uma guerra, e naquele momento de guerra eu começo: Jeová é o meu cavaleiro, que cavalga para vencer. Eu estou fazendo o quê? Eu estou cantando. Tem momentos de angústia, tem momentos de súplica, tem momentos de adoração, mas em todo esse tempo eu estou cantando. Eu posso cantar simplesmente lavando louça. Eu estou lavando a minha louça lá em casa e estou cantando. Eu estou dirigindo, eu estou cantando. No banheiro, quem é que não canta no banheiro tomando um banho? Às vezes não quer cantar na frente dos outros, mas quem não canta diante do banheiro? No banheiro, canta. A gente canta. Então nós temos hábitos de cantar em todo o tempo. É um costume que nós temos, e nós fazemos isso e fazemos bem. Independente se eu canto melhor, se eu canto pior, se eu sou rouca, se eu sou desafinada, eu canto. A gente já tem esse costume de cantar. E nós vamos entender o que é o cantar e o que é o adorar. Nem todo mundo que canta adora, mas todo mundo que adora canta. E hoje nós vamos entender como que é essa dinâmica. Quando Moisés saiu do Egito com o seu povo e atravessou o Mar Vermelho, o que Moisés fez? Cantou. O que Miriam fez com o seu tamborim? Miriam adorou, cantou também naquele momento. Era uma forma de se expressar diante do Senhor com o seu tamborim. Então, instrumentos e vozes, eles fazem parte da adoração, mas eles não são adoração. Débora, quando Cícera é morto por Jael, e ali ela que era juíza naquele tempo, o que Débora faz quando a vitória vem? Débora canta, ela compõe uma música, um hino ao Senhor. Está no livro de Juízes, pode ler lá. Se você for ver também, Jesus cantou, Maria cantou. E tem uma música que a gente até conhece de Maria, não sei se todo mundo conhece, mas é uma música já mais antiga, que fala assim: minha alma engrandece ao Senhor,
meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ou seja, Maria cantou. Quando Paulo e Silas estavam naquela prisão, e eles estavam ali já condenados, no meio da noite, meia-noite, o que eles estavam fazendo? Eles estavam cantando quando as cadeias se romperam, as portas se abriram, e ali ele estava cantando. Então nossa vida é uma vida que a gente caminha sempre no cantar. E está errado? Não, perfeito, precisamos cantar. Quando nós fazemos qualquer coisa, a gente canta, é porque a gente quer se expressar de alguma forma. Mas tem momentos na nossa vida em que a gente também está tão atribulado que a gente não quer mais cantar. A gente não quer ouvir música. Tem hora que a gente chega e fala assim, baixa a música, eu não quero escutar. Por quê? Porque a gente está em determinado momento que a gente não está com o coração para aquilo, com a mente para aquilo, a gente não está compactuando com aquilo. Quantas vezes eu chego em casa e o som está extremamente alto, caras gostam de música muito alta. A primeira coisa que eu chego e falo assim, não, baixa. É uma música cristã? É, mas baixa. Quem aqui nunca se incomodou com a música porque ela está alta? Outra coisa, quando nós estamos estacionando, quem vai fazer uma manobra, principalmente quem não gosta muito de fazer baliza, e está escutando, vai andando com o rádio muito alto, mas na hora que vai manobrar, a primeira coisa que faz, baixa logo o som para concentrar, porque senão vai saber dar ré, não vai saber entrar no lugar. Abaixa o som, porque tem hora que o som incomoda. No livro de Amós, capítulo 5, no versículo 23 e 24, o Senhor, Ele vai falar o seguinte: chega dos seus ruidosos cânticos de louvor, não ouvirei as suas harpas, nem sua música. Ou seja, chega um momento em que que o Senhor, que Deus vai falar assim, baixa a música. Porque nesse momento só tinham sons, só tinham ruídos, mas não tinha adoração, tinha música. Mas ele já estava com aquilo ali, já estava incomodando o ouvido de Deus. Deus, Ele espera de nós um som que não seja simplesmente o cantar. Eu peço a Deus para que vocês consigam compreender bem essa diferença, que não seja simplesmente o cantar. Às vezes nós estamos cantando com a garganta, mas o nosso coração não. O Senhor espera que nós estejamos cantando com o coração e não somente com a boca. Não simplesmente abrindo boca para poder nos expressar uma coisa que o coração está vazio. Jesus diz assim, Ele disse assim, que no sepulcro, que o povo está parecendo sepulcro caiado, que por fora estava pintado de cal, estava tudo muito lindo, mas por dentro estava podre, que estava lá, já não tinha mais vida. E é isso que o Senhor, Ele quer falar comigo e Ele quer falar com você. Ele não quer a nossa vida como um sepulcro caiado, um sepulcro cheio de cal, todo pintado, bonito, que a gente passa e fala, nossa, uma coisa bem arrumada, né? Mas o que está ali dentro está morto. E o Senhor, Ele quer de nós vida, né? Deus se irrita quando nós queremos chegar até Ele através de músicas, simplesmente cantando. Isso não chega ao coração do Senhor. Não vai chegar. Então pergunta para o seu irmão de novo. Você canta ou você adora? E agora nós vamos ver então o que é adoração. A adoração verdadeira, ela é um estilo de vida governado pela santidade. É isso que o Senhor agora Ele quer falar conosco. Cantamos? Cantamos. Então vamos cantar agora dentro da adoração. Para que não seja um ruído, mas que agora seja um toque no coração de Deus. É isso que Ele espera de nós. Adoração para o Senhor, Ele espera porque nós podemos manifestar, não através de uma música cantada, mas através da minha música vivida. Não só o som de músicas que saem da minha boca, mas do meu estilo de vida, que é a adoração ao Senhor.
E é isso que o Senhor está esperando de cada um de nós em todo o tempo. E eu gostaria de deixar para vocês agora aqui o seguinte: adorar, o que significa adorar? Prostrar-se, humilhar-se, render-se, obedecer, entregar-se. E quando a gente fala em adoração, normalmente que a gente só liga à música, a gente só liga ao canto, nós vamos ver que na palavra do Senhor, quando é que foi instituída a adoração? A primeira vez que se fala adorar na palavra do Senhor, não foi com quem canta. Qual foi o primeiro homem que adorou ao Senhor? Abraão. Abraão falou com seus servos. Está lá em Gênesis 22, quando ele fala assim: eu vou com meu filho, né? Se eu tinha pedido para ele o quê? Isaac. Eu vou com meu filho, nós vamos subir, adorar e voltaremos. Nós vamos subir, adoraremos e voltaremos. Que naquele momento ele não ia cantar, ele não tinha uma bateria, ele não tinha uma guitarra, ele não tinha uma harpa, ele não tinha um pandeiro, ele não tinha nada, ele tinha na sua mão uma faca que ia imolar seu filho. Mas ele ia fazer o que? Ele ia adorar. Ele ia matar seu filho, mas ele ia adorar. Ele estava morrendo, mas ele ia adorar, porque adorar é sacrificar. Quantos de nós não temos sacrifício nenhum da nossa vida? Nós queremos a bênção de Deus, mas nós não queremos orar, não queremos ler a palavra, não queremos nos colocar na presença de Deus, não queremos abrir mão de costumes, não queremos abrir mãos da preguiça, do cansaço, da fofoca, da ira. Eu estou indignada com fulano e eu não quero saber daquele fulano, eu não abro mão de reverter essa situação. Não. E como que eu posso adorar? Adorar é sacrificar. É o que eu não quero fazer, mas é o que o Senhor espera que eu faça, que eu vou fazer. Isso é adoração. E tanto Abraão quanto Isaac adoraram. Porque Abraão, ele adorou com o sacrifício que ele ia fazer do seu filho. Mas Isaac sabia que quem ia ser sacrificado era ele. É bem muito claro, quando você lê na palavra, ele pergunta, cadê? E não tem ninguém. E na palavra diz que ele está deitado e que o pai dele está preparando ele naquele holocausto. Ele sabia que era ele. E ele também adora, por quê? Porque ele obedece. Ele podia ter esperneado, ele podia ter dito que não ia. Se fosse os meninos de hoje, tinha amarrado o pai e tinha ido embora. Por quê? Porque não tem noção do que é uma adoração. E aquele menino, ele fica ali e espera. E o Senhor, ele honra. Porque ele busca os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E naquele momento, os dois adoraram o Senhor. E esse é um ensinamento muito grande para nós, que pensamos que adorar é somente cantar. Tem muitas vezes que nós vemos muitos músicos em que eles não estão na sintonia de um culto. A gente pode ir em qualquer lugar, a gente vai ver isso. Não é só, a gente não estou falando, olha, não é nada com a nossa igreja, não é. Eu estou falando no geral. Se a gente for em outra igreja, a gente vê. Se a gente for assistir um show pelo YouTube, você vai estar vendo ali que eles estão fazendo um culto, né? Estão fazendo ali um momento de adoração, mas no momento você vê que estão rindo para cá uma coisa, estão batendo, estão tocando aqui, mas estão fazendo outras coisas muito diferentes, não estão concentrados. Às vezes a palavra é dada, a pessoa nem dentro da igreja fica. Quando vai ver, quando precisa de começar a cantar, cadê? Aí tem que sair procurando, cadê quem toca, cadê quem canta, porque não estão prestando atenção, não estão absorvendo o que o Senhor está trazendo. Aí depois ele vai adorar como? Ele vai fluir no seu dom. Porque quem toca, toca. Quem toca música evangélica, toca qualquer uma. Então ele vai fluir no seu dom. Quem canta, canta, qualquer coisa. Mas o adorar é diferente. O adorar é diferente. E nós vemos também outro homem. E esse homem vai colocar a gente num aperto muito grande. Esse homem vai fazer com que a gente se sinta assim. A gente começa a olhar para dentro da gente e fala assim, misericórdia, quem sou eu, né?
como diz na aula de espanhol, né? Misericórdia, quem sou eu? Porque a gente vai ver que esse homem, tudo na vida dele, eu acho que não aconteceu com na nossa vida inteira. É Jó. Jó não era cantor. Jó simplesmente, ele está dentro da sua casa, esperando que tudo esteja na tranquilidade, porque ele já oferecia sacrifícios para que seus filhos, nada acontecesse com seus filhos, ele já fazia de antecipado. Ele não esperava acontecer, antecipadamente ele já ofertava sacrifícios. E aí o que ele faz? Ele está na sua casa tranquilo, chega a primeira notícia. Não são os caldeus, tem um bando lá, entra e leva o seu rebanho. Leva os bois, levam as coisas, o rebanho que ele tinha. Mata todo mundo, só sobra um. Esse nem acabou de dar notícia. Chega o segundo, cai fogo do céu, matou todas as suas ovelhas, matou todos os seus empregados, só sobrou eu. Ele não termina de falar, chega o próximo. Aí chega o próximo e diz, olha, veio outro bando, roubaram todos os seus camelos, matou todo mundo, só sobrou eu. Aí ele não termina de falar, chega o quarto. Veio um vendaval dos 4 cantos, derrubou a casa em cima dos seus filhos, morreu todo mundo, só sobrou eu. Ou seja, ele não teve tempo de digerir uma notícia para chegar a outra, e chegar a outra, e chegar a outra. Nesse momento, eu gostaria que você lesse, que está lá no livro de Jó. Pode projetar para mim? Jó capítulo 1, versículo 22. Não, versículo 20. Jó 1, 20. Nesse momento, eu estou na versão NVT, pode colocar? NVT. Eu gosto de ler a mesma que está aqui, porque fica muito confuso para quem acompanha. Diz o seguinte: então Jó se levantou, rasgou seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração. Olha, quando na sua vida você passou o que Jó passou, no intervalo de toda a sua vida, que você passou o que Jó passou pela manhã da vida dele. Só naquele intervalo, eu acho que não deu uma manhã, né? Porque não deu tempo de um falar e o outro falou, questão assim de pouco tempo. Porque um não tinha terminado de falar. Talvez em questão de 1 hora. O que aconteceu na vida de Jó e o que aconteceu na nossa vida. E esse homem, ele prostra o seu rosto no chão em adoração. Em adoração. Quando a gente começa a pensar o que esse homem passou, a vida desse homem, a gente começa a ver a nossa vida, a gente vai ter que repensar nossos valores. Nós vamos ter que repensar. Às vezes, ou porque perdemos o emprego, nos estressamos e já queremos largar tudo de lado, ou porque o pastor falou uma coisa que eu não gostei, então eu já não venho mais na igreja, já vou afastando. Por quê? Porque meus olhos não estão em quem deveria estar. Minha confiança não está em quem deveria estar. Todo o meu suporte, a minha força, a minha fortaleza, meu sustento não é em quem deveria estar. A gente está olhando por homens e a gente não seguia por vista, a gente seguia por fé. E nesse momento a gente vê o que Jó faz. Todo esse tempo Jó adora. Ele não canta, ele adora. E nós podemos também ver um terceiro homem, que esse homem também é outro que vai nos ensinar muito, porque ele vive uma vida independente, ele vive a vida dele, mas ele vai aprender com o decorrer do tempo quem é o Deus dele. Nós vemos um homem chamado Jacó. Primeira coisa que ele faz, ele já nasce agarrado no calcanhar do irmão. E ali, o primeiro momento, ele é rejeitado pelo pai, porque o pai gosta de quem? De Esaú. Jacó vai para a cozinha, ele é cozinheiro, ele fica dentro de casa, mas o caçador valente é Esaú. Quando ele compra a primogenitura, porque a gente tem sempre a forma de ler, quando ele engana o pai para ser abençoado,
Mas quem abriu mão foi Esaú, que ele comprou por um prato de lentilha, aquela primogenitura. E aí ele compra, ele é perseguido, ele vai embora, ele trabalha 7 anos para casar com a mulher que gosta, descobre que não é com a mulher que gosta que ele casou, trabalha mais 7 anos para trabalhar pela mulher que ele ama. Aí ele vai, casa com aquela mulher, na maior alegria, são 14 anos trabalhando por aquela mulher, casa com aquela mulher, a mulher não dá filho a ele. Aquele homem continua com aquela mulher, aí a mulher dá um filho a ele, rouba um filho dele, tira um filho dele. E ele passa 20 anos longe do seu filho. 20 anos. E naquele tempo, e ainda tem um detalhe, ele se encontra com o anjo. E quando encontra com o anjo, o que a gente espera? O que você espera se você encontrasse, se Deus mandasse um anjo falar com você? Eu esperaria minhas portas todas se abrindo e tudo que eu quero de Deus fizesse. Quem não espera isso? Que tudo se rompa, né? Quem está doente, que seja curado. Quem está com aperto financeiro, que seja resolvido. Quem deve, que consiga pagar. Quem está com problema no casamento, que restaure. Quem é que não espera isso? Mas ele ficou coxo. Ele ficou coxo com a marca de Deus com ele. Olha como esse homem vem vivendo a vida dele. E no final da sua vida, o que ele faz? Você vai ler em Hebreus 11, versículo 21. Você vai ver o seguinte. Lá em Hebreus vai dizer que ele abençoou seus filhos e adorou. Vamos convir que realmente a adoração vai muito além do cantar. Cantar na nossa vida é opcional. Nós temos opção, queremos ou não queremos cantar, mas a adoração, ela é essencial. Nós não podemos viver sem adorar. Nós precisamos entender que a adoração é parte da nossa intimidade com Deus, é parte da nossa vida com Deus. Mesmo que a gente não queira cantar, a gente deve adorar. E como que eu posso adorar? Não estou a fim de ir para o culto hoje. A meu espírito leva a minha natureza humana ali sim. Não quero orar. Meu espírito prevalece sobre a minha natureza humana. Eu não quero, nesse momento eu não estou com disposição de ler palavra, de ir para uma vigília, de participar de absolutamente nada. Meu espírito predomina sobre a natureza humana. A palavra do Senhor nos diz lá em Romanos que aqueles que são dominados pela natureza humana, eles fazem o que agrada a natureza humana. Aqueles que são governados, que são controlados pelo Espírito Santo, eles vivem de acordo com o Espírito Santo. Porque a natureza humana, ela não obedece a Deus e nunca obedeceu, nem nunca vai obedecer. Mas os que são guiados pelo Espírito Santo, esses têm vida e têm paz. Essa é a promessa, essa é a palavra que o Senhor nos diz. E é a gente que tem que escolher. Por isso que eu digo, cantar é opcional, mas adorar, se nós queremos ter uma vida com Deus, ela é obrigatória. Ela é essencial para a nossa vida. Olha, não podemos confundir adorar com cantar. Tem gente que canta e não adora. Mesmo que a gente às vezes não esteja cantando no altar, a gente está adorando no banco. Porque nem sempre quem está no altar está adorando, mas às vezes quem está no banco está adorando muito mais. E é isso que nós temos que buscar, uma vida de adoração. Adoração não é simplesmente um sentimento, é um estilo de vida, onde a gente se rende, onde a gente se prostra, onde a gente se humilha, onde a gente simplesmente obedece, onde a gente fica na mão do Senhor. Essa palavra, ela vem assim, de uma forma muito forte no meu coração, para que cada momento da minha vida eu possa simplesmente buscar adorar. Não somente cantar. Cantar faz parte, cantar é bom. Cantar lava a nossa alma, mas a gente tem que cantar em adoração. Porque o Senhor, Ele ouve, como Amós, lá em Amós ele disse, tira esse som dos meus ouvidos, eu não quero mais ouvir, porque não tinha adoração. E o Senhor, Ele quer ouvir a adoração dos meus lábios, Ele quer ouvir a adoração dos seus lábios. O Senhor, Ele está buscando adoradores. E é isso que nós precisamos colocar os nossos
o nosso sentido, todo o nosso tempo voltado para a cruz de Cristo. Quando Jesus ele foi para aquela cruz, ele foi para que nós tivéssemos uma vida nova. Não é para nós vivermos mais naquele tempo dos sacrifícios de bois, de ovelhas, de cabritos. Não é mais aquilo, não. Jesus já pagou esse tempo de sacrifício. Agora é tempo de entrega, é tempo de dedicação, é tempo de coração voltado para Ele, é total rendição ao Senhor. Nós precisamos entender o que é nos render. A gente precisa realmente colocar o nosso coração na vida do Senhor, deixar que Ele conduza os nossos passos, tome as nossas decisões. É muito difícil quando a gente fala assim, eu vou deixar Deus cuidar da minha vida, e a gente quer também ao mesmo tempo, porque quando a gente faz do nosso jeito, a gente está sujeito a erros. A gente está sujeito a sofrimento, a cansaço, a estresse, a fadiga. Mas o Senhor faz tudo bem feito. Deus, Ele disse que mudaria a minha vida uma vez, num dia. E eu recebi essa ligação, era 1h da tarde. Ele falou assim, hoje eu entro e mudo essa história. E Ele entrou e mudou, nesse mesmo dia, de noite. No outro dia eu já amanheci com outra vida. Foi uma coisa assim, que não tem explicação. Não tem explicação. E um dia, há poucos dias eu estava orando, falando, Senhor, eu quero tanto que o Senhor resolva agora essa outra situação. Aí Ele falou para mim assim, quando eu faço, não tem dor. Então, quando Ele age, a gente não sofre. A gente pode ficar angustiado porque quer que ele faça logo, mas o tempo é dele. O tempo não é nosso. E tudo na nossa vida caminha para adoração. A nossa espera é adoração. O nosso compromisso em falar do amor do Senhor é adoração. O nosso compromisso de viver uma vida dentro de nós, intimidade com Deus, é adoração. Então nós precisamos entender e buscar no Senhor realmente uma vida de adoradores. O Senhor falou essa palavra comigo e eu peço ao Senhor que Ele possa tocar no seu coração para que você consiga discernir, cantar e adorar. E viver realmente essa vida que o Senhor chama para que a gente possa viver. Amém? Agora pode perguntar ao seu irmão, canta ou adora? Porque agora a gente já sabe o que é cantar e o que é adorar. E o Senhor realmente Ele quer que adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé?